Grandes plantéis, maior possibilidade de enfermidades. Na capacitação em suinocultura, vamos ver quais as principais doenças que afetam os animais. Bom, pessoal, vamos falar nessa aula sobre as principais enfermidades que acometem os suínos na produção intensificada, tá? De forma alguma, a nossa pretensão é colocar vocês aptos a identificar as doenças, a realizar os diagnósticos a campo, tá? Mas, e sim familiarizar de forma bem simples e forma bem prática a ocorrência das principais sintomas a campo. Tá? O diagnóstico deve ser realizado preferencialmente por um médico veterinário especializado e treinado para tal, para nos auxiliar nas tomadas de decisões e a resolução dos problemas. Bom, populações maiores, adensamentos maiores no sistema de produção nos levam a maiores desafios sanitários. E com esses desafios sanitários, normalmente as ocorrências de doenças, elas se tornam uma forma rotineira a campo. Tá? E muitas vezes nós somos pressionados aí para a redução dos custos de produção. E quando a gente reduz muito o custo de produção, a todo custo, de forma não criteriosa, nós temos aí um prejuízo na proteção sanitária dos animais. Então, nós também passamos aí por limitações das instalações, nos sistemas de produção no Brasil. Nós temos infinitas variedades aí de galpões, de baias, de sistemas de arraçoamento, sistemas de fornecimento de água. Então, isso nos leva também a uma variabilidade de ocorrência sanitária também muito grande, tá? Aumentando os nossos desafios. Granjas com status sanitário pior, elas vão ter maiores prejuízos com as ocorrências de doenças frente a granjas num status sanitário mais adequado. Um panorama geral, nós, num trabalho aí de 2004, nós temos aí problemas entéricos representando 50% das ocorrências nesse estudo. Dentre esses problemas entéricos, nós tivemos aí a ocorrência de úlceras, ileite, síndrome hemorrágica ou torção e outras doenças do trato gastrointestinal. Problemas respiratórios representaram 8%, septicemia 9% e outras causas não identificadas, em torno de 32%. Diversos autores nos demonstram aqui, principalmente as lesões e ocorrência ao abate dos animais nos frigoríficos. Então, aí, diversos trabalhos nos mostraram uma prevalência entre 19%, chegando até 84% de lesões respiratórias, principalmente ao abate. A média próxima aí dos 70% nos trabalhos brasileiros mais recentes, com condenação com problemas respiratórios. Aqui alguns custos com as condenações. Esse trabalho de 2004 do Salgado mostrou 12% de condenações totais e 6% de condenações parciais por pneumonia. O Braga mostrou em torno de 10%, desviados por causa respiratória. Outros trabalhos aí de 2001, avaliando entre 96 e 99 dos anos, 144 mil carcaças avaliadas e condenadas por problema respiratório, representando 1% do total de animais abatidos. Em 2008, mostrando um outro trabalho também, 0,5% de condenação por causa respiratória. Então, a gente avalia aqui que há uma variabilidade muito grande no sistema, dependendo da região e posicionamento geográfico onde está instalada a granja, nós temos aí uma maior variabilidade de ocorrências de problemas com as doenças no plantel. Também os sistemas de integração apresentam variabilidade da ocorrência de doença. Nós tivemos aqui um trabalho de 2003, o monitoramento anual da ocorrência de animais desviados para o DIF, num frigorífico no Centro-Oeste.
Nesse trabalho, nós chegamos a apresentar aí em torno de 6,5% de desvio e chegando até no mês de julho aí no total de 12% de animais desviados para o DIF. No total desses desvios, né, a gente observa aí quase 8.381 condenações, né, desvios por causa da cavidade torácica, representando aí o problema respiratório, indicando para a gente um problema respiratório nesse sistema. Nós tivemos aí em torno de 16%, né, de 15% a quase 16% de tecnopatias, né, referentes ao processamento do frigorífico. Se a gente observar aqui também a cavidade abdominal, imaginando aí problemas entéricos, enfim, nós tivemos aí um desvio em torno de 15% também do total de animais que foram condenados, aí, que foram, avaliados. Se a gente estipular uma meta de trabalho, né, os nossos alvos de mortalidade são em torno de 5% a 6% na maternidade, né, 8% a 10% é o que a gente tem observado na realidade, na ocorrência, no dia a dia, creche em torno de 1% a 2% como alvo e variando entre 2% a 4% na taxa real. Crescimento e terminação como alvo aí de 1,5% a 2%, em alguns casos variando de 4% até 10% de mortalidade no setor. Então, em geral, essas mortalidades têm ultrapassado as metas, né, em muitos plantéis de sistemas industriais nesse trabalho adaptado do professor Ronaldo Reis. Bom, nesse estudo aqui, né, a gente mostra a evolução do sistema Wean to Finish do ano de 96 até o ano de 2005, né, um aumento na taxa de mortalidade, segundo esse autor, e mostrando para a gente uma variação do custo de medicação, o gasto com custo de medicação. Na Europa, né, a gente sabe aí que foi abolido o uso de promotores de crescimento, né, então todas as medicações são prescritas pelo veterinário como forma curativa. Então, os pulsos medicamentosos, né, aumentaram de forma bastante expressiva, né, mostrando para a gente aí que o uso de medicamento não foi totalmente abolido no sistema, né. A gente tem aí o maior emprego como forma curativa. Bom, falando propriamente das doenças que ocorrem no plantel, nós vamos dar início aí com as doenças reprodutivas, né? Os agentes mais comuns, né, que a gente encontra nos sistemas são o Actinobacillus suis, o Arcanobacterium piógenes, o Bacillus de forma geral, o SPP, a Brucella, Escherichia coli, Salmonella, Leptospiras, Staphylococcus, Streptococcus e os vírus, o Algesic, Circovírus e Parvovírus. Então, normalmente, as principais ocorrências, né, de doenças reprodutivas nos levam a perdas de concepção. Normalmente ou por natimortos, ou por mumificados, ou ocorrendo aí problemas com abortos, tá? Então, normalmente as mais acometidas, as mais associadas são a parvovirose, a leptospira, levando aí a metrites e até mesmo a brucelose. Bom, a parvovirose, né, o agente causador é o parvovírus, a transmissão normalmente através de reposição, entrada de matrizes no plantel, né, e é de forma venérea, através das coberturas e montas. Os principais sintomas, a mortalidade embrionária, fetos mumificados, leitegadas de tamanho reduzido. A prevenção se faz normalmente aí nos sistemas atuais com o uso de vacina nas matrizes, adotando programas de vacinação. E também a imunização natural. O contato do animal com o agente também produz resposta imunológica. Apesar dele adoecer, ele vai estar imune a contaminações futuras, a problemas futuros. O parvovírus, ele é um agente que causa bastante imunogenicidade nos animais. Em observação especial aí em granjas com um grande número de entrada de leitoas, né? A gente normalmente aí tem a ocorrência, né, do problema de aborto em torno de 1,5% no plantel.
granjas com grande entrada de leitoas, nós estamos introduzindo no plantel ordens de aparição susceptíveis, né, mais susceptíveis imunologicamente aos problemas sanitários. E principalmente se a gente não tomar ações preventivas aí, nós vamos ter algumas perdas por problemas reprodutivos. Então aqui mostrando uma estrutura, né, de uma placenta com um feto no seu interior. Quando ocorre a mortalidade dentro do período gestacional da fêmea, nós temos aí, podemos ter a ocorrência de mumificação e, se for normalmente na fase final, a ocorrência de natimortos. Então, aqui mostrando a placenta, né, no seu sítio dentro do útero, né, na dissecação, mostrando a ocorrência de um feto mumificado. Aqui um outro exemplo de mumificado. O tamanho do feto, né, vai interferir, vai mostrar para a gente normalmente a idade gestacional dessa fêmea. Então, quando a gente mede o tamanho do mumificado ou do natimorto, nós temos aí um pouco a dimensão do período gestacional que essa fêmea se encontrava, né? Então, aqui mostrando a ocorrência de mumificados e de natimortos com problemas reprodutivos. Se a gente observar nesse gráfico aqui, nós temos o tamanho do leitão em milímetros aqui na fase superior, tá? E a idade gestacional da matriz nesses índices entre parênteses. E aqui nós temos o percentual de ocorrência de mumificados. Então, se a gente observar, até os 70 dias de gestação, nós temos aí praticamente 70% ou mais, né, de mumificação. Sobrando aí em alguns poucos casos, né, em torno aí de 10 a 12% de animais, de ocorrência de mumificação até próximo aí dos 100 dias. De uma forma muito rara, a gente observa mumificação após os 90 dias aí. Bom, no caso da leptospirose, né, o agente causador do problema são as leptospiras. A transmissão é através de material contaminado com urina. Há uma associação, né, com a transmissão da leptospira com a presença de roedores, né, de ratos. Mas a gente deve levar também bastante em consideração a urina, a autocontaminação do plantel através das próprias matrizes, da urina das próprias matrizes. Se a gente levar em conta aí um volume entre 20, quase 20 litros aí de urina diária, né, então nós temos um alto grau de infestação, de contaminação, de passagem do agente através do próprio plantel. O principal sintoma, né, são os abortos no terço final de gestação e a ocorrência de natimortos. A prevenção também se faz através das vacinações, o tratamento em casos específicos com antibióticos injetáveis ou através de choques via ração. Granjas GRSC, né, responsáveis aí por material genético, são livres ou controladas desse problema. Então, a gente observa também aí a ocorrência de descargas vulvares, né? Aqui mais uma outra descarga. Essas descargas podem ser líquidas ou da forma, no final da urina, né? Que o animal acaba de realizar a urina, eliminando aí uratos através da saída da uretra, né, e ficando com aspecto aí de pós de giz na vulva e na parte posterior da matriz. Isso normalmente está associado à ocorrência de cistites, né, no plantel. Então aqui mostrando para a gente uma bexiga íntegra, né, aqui uma fase inicial de inflamação e aqui uma fase aguda já mostrando para a gente a ocorrência de necrose dentro da bexiga. Só lembrando que as cistites são responsáveis aí por grande parcela da mortalidade que ocorre no plantel. As doenças do sistema nervoso central, os agentes mais comuns são Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, Haemophilus parasus, Salmonella cholera suis e o Streptococcus suis. Alguns vírus, né, como o Algesic e circovírus também podem nos causar problemas no sistema nervoso central.
Quando a gente fala aí de doenças do sistema nervoso central, uma das mais importantes e de ocorrência maior disseminada aí pelo nosso plantel é a meningite streptocócica, né? O agente é uma bactéria, né? O Streptococcus suis. Usualmente acontece a contaminação em maternidade, em creche, em recria e algumas vezes até terminação a gente observa a ocorrência. A transmissão é via respiratória. Os principais sintomas: o animal fica com andar em ciclo, pedalagem, decúbito lateral, a cabeça fica tombada e o pescoço esticado, né? Em opistótomo, com o olho em movimentos circulares. A prevenção, a gente normalmente controla aí com a ambiência e a regulação da densidade de alojamento dos animais e fazer uma observação de biossegurança dentro do plantel. O tratamento com a medicação individual e injetável, usando antibióticos, anti-inflamatórios e até antitérmicos, né? Nós vamos ter aqui a oportunidade de mostrar para vocês a retirada da calota craniana, né? Mostrando para a gente uma inflamação severa no cérebro do animal. E isso é causado principalmente pelo Streptococcus, né? Esse tipo de alteração. E isso leva o animal à incoordenação motora. Então, os sintomas que a gente descreveu, né? O animal fica deitado em decúbito lateral, movimentando a cabeça, né? Em posicionamento ocular aí de opistótomo, né? O movimento lateralizado do olho, e ele perde totalmente a sua consciência, a sua coordenação, e normalmente, se não for rapidamente medicado, a gente tem a perda dos animais. Falando aí de doenças entéricas, né? Nós temos os agentes comuns aí, bacterianos, o Clostridium perfringens, né? Clostridium difficile, Escherichia coli, Salmonella, os parasitas Coccidia, Zoospora suis e os vírus rotavírus. Se a gente olhar nesse quadro aqui, os principais agentes, né, de ocorrência, né, das doenças entéricas, aí mostrando a Escherichia coli, circovirose, a Lawsonia intracelulares, a Braxpira pilosicole, Braxpira iodesinteria, Salmonella, mostrando a sua patogenia em cada um dos sistemas, né? A sua localização, se é intestino delgado ou intestino grosso, jejum no ilho, seco e colo. Há uma predileção por algum dos agentes a determinadas localizações anatômicas dos suínos. Normalmente as ocorrências nos levam a diarreias e alteração da consistência das fezes dos animais, e ela pode apresentar aquosa, cremosa, até algumas vezes normais, né? E muitas vezes até com a presença de sangue. Nós podemos ter também a alteração da coloração, né? Está mais amarelada, algumas vezes esverdeada ou acinzentada, e também com presença de sangue nas fezes. Aqui um quadro apenas indicativo, tá, gente? São fotos cedidas aí pelo professor Davi Barcelos. Nós temos aí a ocorrência, né, da classificação, uma forma importante do pessoal a campo, do colaborador a campo, auxiliar a consultoria, o médico veterinário que presta serviço ao sistema de produção, auxiliar na tomada de decisão, fazendo monitoramento de como está o aspecto das fezes dos animais que foram acometidos, tá? Então, se a gente observar uma forma pastosa das fezes, né, uma fase inicial aí de diarreia, nós temos aí em torno de 22 a 24% de matéria seca nessa consistência de fezes. Se a gente estabelecer uma consistência cremosa, né, em torno aí de 20 a 22% de matéria seca, um conteúdo bastante líquido, né, já aumentando a quantidade de líquido presente. Se pegar uma diarreia líquida, menos de 20% de matéria seca. Aí nós temos a classificação de diarreias com hemorragia, né? Presença de sangue, sangue vivo nas fezes. Nós temos aí a ocorrência de melena, que é a presença de sangue digerido nas fezes. Se a gente imaginar dentro da maternidade, individualizando aí o problema sanitário das diarreias,
Na maternidade, nós temos aí uma divisão de ocorrência de diarreia antes dos 5 dias e após os 5 dias, normalmente como 2 classificações. Antes dos 5 dias, principalmente causadas por colibacilose neonatal e clostridiose. E após os 5 dias de vida, rotavirose, coccidiose e também a colibacilose. Alguns agentes acometem ao longo de toda a fase de lactação. Então, podem levar também a variados sinais clínicos, né? E muitas vezes as pessoas querem identificar o agente pelo aspecto das fezes. É uma forma equivocada da gente trabalhar. É necessário a gente realizar as coletas de material, né? E encaminhar ao laboratório para diagnosticar, diferenciar o agente causador. E normalmente, através desse diagnóstico, nós também temos a escolha da melhor droga para uso como fase curativa do problema.